O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês estão acostumados sempre a estar como um N aqui às segundas-feiras, porém ontem, como eu estava chegando de viagem, ele atendeu o santo culto para nós à noite. Hoje eu vim aqui substituir o servo de Deus, mas essa semana inteira aí estaremos juntos louvando e glorificando o nome do Senhor. Então não deixa de compartilhar a live, avisa os seus amigos, seus contatos nas redes sociais, no WhatsApp e outras mídias sociais, que o santo culto já começou, tá bom? Vamos louvar a Deus com o cântico 35, 35. Glória a Deus. Ó Deus eterno e bondoso, estou aqui te suplicando, com teu
por graça dê-me a vitória, só tu tens a libertação, ó Deus da perfeição. Senhor, com fé a ti elevo o meu clamor em humildade, conduz avante o seu servo que quer seguir-te com fervor, pois grande é o teu amor. Eu sinto tua mão potente vir consolar a minha alma, teu Santo Espírito valente, conforto sempre em paz me guardará. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 335, 335. Oh, que obra gloriosa operou em mim Jesus, pela graça preciosa, pois habitarei com Deus. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração santo templo é, nele Cristo presente está. Sorte entre os remidos, o Senhor me concedeu. Sinto grande regozijo, pois habitarei com Deus. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração santo templo é, nele Cristo presente está. Sinto meu ser transformado pela obra do Senhor. Dia a dia mais chegado, eu estou ao mar de amor. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim
Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico 129 e em seguida nós vamos orar a Deus. 129. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, irmãs, nós vamos orar a Deus agora nesse momento. Você aí na sua casa, onde você estiver, se for possível, ajoelhe-se também junto de nós para orar, para clamar ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a voz das nossas orações. Nós vamos fazer uma força-tarefa. Vamos unir as nossas forças, a nossa fé, a nossa intenção, para juntos clamarmos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer com isso que o Senhor dá graça, concede o pedido daqueles que pedem, daqueles que buscam da sua grande misericórdia. Então vamos nos esforçar essa noite para clamar ao Senhor, para estar diante da sua presença, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Aí onde você está, repito, esforce-se para cultuar junto de nós. Não seja só um espectador, seja um participante do santo culto. Nós vamos apresentar toda a irmandade, todos os pedidos de oração que foram e que estão sendo feitos nesse momento através da live, e vamos pedir ao Senhor que mande para nós do céu a sua poderosa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, unidos, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus.
Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós estamos ajoelhados aos teus pés em santa oração para agradecer a Deus pelo perdão das nossas muitas faltas, o Senhor ter perdoado os nossos pecados, por tanto amor que foi derramado sobre as nossas vidas, mesmo não havendo em nós merecimento. Coube a nós essa sorte, essa bem-aventurança de termos sido chamados pelo teu decreto de salvação. Sentimos a vida de Cristo em nós e sentimos-nos, Senhor, constantemente confortados, animados e protegidos pela força do teu poder. Força essa que tem dado a nós condições de continuarmos firmes nesta esperança da salvação das nossas almas. Apresentamos a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade por enfermidades, tribulações, causas, viagens, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Oramos por todos aqueles, Senhor, que estão hospitalizados, lutando contra a Covid-19 e outras enfermidades mais. Todos os dias recebemos notícia de alguém que partiu, sendo vitimado por essa enfermidade e por tantas outras. No nome do Senhor Jesus, põe a tua mão de cura. Glória a Deus nas alturas. Põe a tua mão de libertação e dá ao teu povo um cântico de vitória. Nós temos esperado em Deus que o Senhor traga a cura à nossa nação. Daqui a pouquinho já vai fazer um ano que estamos nessa luta. Nós cremos no teu poder, cremos na tua misericórdia e sabemos, Senhor, que todas as coisas estão na palma das tuas mãos. Apresentamos a Deus os pedidos de oração que estão sendo feitos através da live. Muitos irmãos e irmãs estão clamando, Senhor, pelas suas necessidades, sejam elas quais forem. O Senhor também as conhece desde sempre. Tu és um Deus que sabe de tudo, Senhor, que tem todo o controle nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus, estende a tua mão poderosa e põe o teu povo em liberdade. Nós não nos envergonharemos de glorificar o teu santo nome. Oramos pelo ministério da tua obra constituído nos 4 cantos da terra, que o Senhor possa estar com cada um dos teus filhos, independente da igreja, independente do ministério, mas que em todos os lábios haja a palavra da vida eterna. Haja, Senhor, palavras de conforto, palavras de ânimo e de instrução, que vêm do coração de Deus para os nossos corações. Oramos, Senhor, pelos que viajam em missão da tua obra. Sabemos que essas missões são difíceis, mas o Senhor tem controle de tudo e poderá proteger os teus filhos e filhas também. Oramos pela Camilinha, pela irmã Juliana, pela irmã Patrícia, pela nossa querida irmã Ana, que ainda ontem se congregou, está feliz, porque o Senhor está fazendo obra na vida dela. Louvado seja Deus. Tudo isso é motivo para nós te glorificarmos, é motivo para nós exaltarmos ao Senhor, porque isso é favor de Deus para com as nossas vidas. Nessa noite, abençoa o santo culto, no cantar dos hinos, nas orações, nos anúncios que temos a fazer, e do alto do céu, nos manda a tua poderosa palavra, e fala, Senhor, com as nossas almas, nos ajuda a crer na palavra, nos ajuda a confiar nela, e a entender o teu querer para a nossa vida, que nós jamais venhamos nos afastar do centro da tua santa vontade, para que tenhamos também participação nas tuas bênçãos maravilhosas. Ó Deus, ministra ao nosso coração a tua boa palavra e dá-nos graça de ser sempre tementes a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, esperando sempre, Senhor, a redenção da nossa alma, a salvação, a vida eterna em glória no céu. Assim, ó Deus, abençoa a nossa semana, que possamos ser, Senhor, em tudo fiéis a Deus e que o Senhor possa nos dar vitória nas coisas que esperamos de Ti. São muitas as nossas necessidades, todavia entregamos elas nas palmas das Tuas mãos. Pedimos as Tuas bênçãos, agradecemos a Deus por elas, em nome do Senhor Jesus, que vive para toda eternidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, dia 24/1, dia 24 de janeiro, que é um domingo, né, Brunão?
dia 24 de janeiro, domingo, às 8h30 da manhã, nós teremos o primeiro ensaio de orquestra do ano aqui no Alphaville, tá bom? Dia 24/1, às 8h30 da manhã, que nem aquele que a gente avisou um tempão para vocês, agora avisamos novamente. Todos e todas estão convidados, músicos, musicistas, organistas, os irmãos encarregados locais, regionais de orquestra, as irmãs examinadoras. Lembrando que nesses ensaios as irmãs examinadoras também podem reger com toda a liberdade aqui a orquestra. Então é um evento gostoso que junta toda a família dos músicos, das organistas, e é motivo também para a gente glorificar o Senhor. Então não falte. Esteja nessa reunião presente, nesse culto, aliás, nesse ensaio. Logo em seguida haverá o Santo Culto e nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, do nosso Deus. Também no dia 20 de fevereiro, que é um sábado, às 17 horas, nós teremos reunião online da música para todo o Brasil, para todo o nosso país, tá bom? Músicos, organistas, encarregados, examinadoras, todo o Ministério da Obra de Deus também poderá participar. Nós vamos disponibilizar no grupo dos músicos e cada músico compartilha com outro músico que sentir o link do aplicativo Zoom, ou faremos uma live direto pelo YouTube, talvez fique mais fácil, para que todos possam participar, tá bem? Não faltem. Estejam nessa reunião online, eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a todos nós, tem bastante instrução, bastante coisa nova para passar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, e eu sei também que o Senhor nos vai ajudar nesse quesito, tá bom, irmãos? Cultos presenciais aqui no Alphaville voltaram ao normal, amanhã às 14 horas teremos culto aqui presencial e online, na quarta-feira às 20 horas, presencial e online, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, também presencial e online, e domingo às 10 da manhã e às 18h30, presencial e online. Lembrando que nesse próximo domingo nós teremos Santa Ceia, tá bom? De manhã às 10 da manhã e à tarde, à noite, né, às 18h30. E os cultos só para live, como hoje, que hoje a igreja é vazia, não é? Está fechada, mas tem culto online. Às 20 horas, todos os dias. Com a ajuda de Deus, nós estamos aqui trazendo um pedacinho da palavra para a nossa irmandade, então se esforce a estar no santo culto, seja presencial, seja online. Agora presencial já está liberado. Podem vir congregar, serão todos muito bem-vindos, usando máscara, higienizando as mãos, aferindo a temperatura corporal, para oferecer o máximo de cuidado para a nossa querida Irmandade, tá bem? Vamos cantar o hino 272 e aguardar a palavra do Senhor. 272. Dia feliz foi quando Deus me revelou a sua graça, o seu amor e ao seu caminho me chamou. Eu compreendi a sua voz que me falou, és pecador. Meu coração se quebrantou, todo o meu ser se transformou. Eu sou feliz, muito feliz, de Jesus Cristo agora sou. Dia feliz foi quando Cristo me salvou, com o seu sangue me lavou e meus pecados cancelou. Eu quero ser, sim, quero ser da sua graça portador. Anunciarei ao pecador
Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmão, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 9, os versículos 9 ao 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Aqui diz a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Até aqui, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fez essa analogia, fez essa parábola, porque Ele encontrava entre as pessoas que estavam ali à sua volta, alguns soberbos, alguns egocêntricos, com excesso de confiança, estribados na sua força ou na sua condição, no seu intelecto. E o Senhor queria os ensinar. E o Senhor nos quer ensinar também essa noite, que a nossa força vem de Deus, irmãos, que a nossa força vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós deveremos fazer menção ao nome do Senhor. Nós faremos menção ao nome do Senhor, dizendo com isso que a nossa força, que a nossa condição, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. E ele usou esse exemplo de um fariseu e de um publicano. O fariseu era um homem conhecedor da lei, um homem com alguma instrução, com conhecimento literal, que aos olhos da sociedade era muito bem visto, era uma pessoa muito bem conceituada, muito bem considerada. E o publicano já era o inverso. Não era tão notado, não tinha tanto respeito, tampouco muita consideração. E os dois foram adorar a Deus. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Que nós nos lembremos, irmãos, que aqui na igreja e na casa do Senhor venha o mais forte, venha o mais fraco, venha o mais rico, venha o mais pobre, vem o mais inteligente, vem o indouto, vem o homem da lavoura, vem o analfabeto que não sabe escrever o próprio nome. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a todos, para todos, a palavra de Deus é repartida de forma igual, de forma justa, de forma que abençoa todas as vidas. O Senhor mesmo disse na sua palavra que convida o rico e ao pobre para a sua festa, para a sua boda no céu, e não faz qualquer distinção, irmãos. Nós, entre o povo de Deus, fazemos alguma distinção.
Esse é melhor, aquele é mais bonito, aquele é mais feio, aquele é mais rico ou aquela. Mas diante de Deus, somos todos almas vivas que dependemos de todo o coração, dependemos desesperadamente da grande misericórdia de Deus na nossa vida. A palavra também nos diz que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a bondade de Deus, o motivo de não termos sido consumidos vivos é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia nas nossas vidas. E ele queria então, irmãos, explicar àqueles homens, aquelas pessoas que estavam à sua volta, que, repito, a nossa força não está em nós, a nossa força está no Senhor. Talvez essa noite você esteja aqui assistindo esse santo culto, ou em um outro momento que essa palavra chegar até você, e você está confiado na força do teu braço, e está achando que a tua força é pequena, que com os teus meios, que com as tuas condições você não consiga, ou consiga com as tuas condições. E o Senhor está te enviando a palavra para te dizer, a tua força não vem de ti, a tua força vem do Senhor. Como o salmista escreveu, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem do banco, o teu socorro não vem do médico, o teu socorro tampouco vem da igreja onde você se congrega, o teu socorro vem do Senhor, vem do nosso Deus. Glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, ele disse que ambos subiram ao templo para adorar ao Senhor. E o fariseu, orando, dizia, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. É muito importante esse verso, irmão, porque muitos dizem que os dízimos era só no Velho Testamento. E nós estamos vendo Cristo aqui falar dos dízimos. Bendito seja o Senhor. E ali, irmãos, ele estribando a sua fé, estribando a sua força, na sua, então, fidelidade, podemos dizer assim, pelo menos fidelidade que ele dizia ter. Mas do homem são as preparações do coração, e do Senhor vem a resposta da boca. O que nós falamos, irmão, as nossas palavras o vento leva embora e as desfaz em qualquer momento. Mas Deus examina o que está dentro do nosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Muitas vezes vemos pessoas que aos nossos olhos não teriam condição nenhuma do reino de Deus, ou pela sua roupa, ou pelo seu porte, ou pela sua maneira de habitar entre a sociedade. Mas Deus conhece o que está no coração. É essa fé, irmãos amados, que o Senhor quer derramar essa noite nos nossos corações. Não uma fé julgadora, não uma fé depreciativa, uma fé que passa num crivo humano, uma fé, irmão, que ama a todos e que permite que o Senhor trabalhe nas nossas vidas segundo a sua vontade, porque nos lembramos constantemente que o nosso poder, a nossa força, não é poder de força, poder de poder fazer alguma coisa, vem de Deus, irmãos, vem de Deus. E terminando ele de orar, então o publicano também estando em pé, de longe, ele nem chegou perto do altar, ele ficou longe, e nem levantava os olhos para cima, de cabeça baixa ele batia no peito, e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. E o próprio Senhor escreveu aqui, digo-vos que este, o publicano, desceu para sua casa justificado, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa noite o Senhor derrame humildade nos nossos corações, que o Senhor derrame subserviência aos nossos corações, que nós, irmão, não tenhamos em nós nada de nós mesmos, que o carro, casa, dinheiro, condição financeira ou qualquer outra coisa que possamos ter, conhecimento humano, bendito seja Deus, tudo isso se encerrará na nossa sepultura, tudo isso se encerrará na nossa partida dessa terra, mas os tesouros que estão sendo colocados no nosso coração, pela santa palavra de Deus, esses durarão aqui e também para a vida eterna. Também para a glória eterna de Deus em nós, irmãos. Mas, se o nosso reinado for consolidado aqui, se essa nossa bem-aventurança estiver aqui,
nessa terra, ela será então terrena, falível e não eterna. Porém, se o nosso maior tesouro estiver na glória de Deus, na nossa humildade, devemos nos lembrar que Deus não se agrada de humilhação, Deus se agrada de humildade. A humilhação ela é imposta, alguém te humilhou, mas a humildade ela é voluntária. O publicano não foi humilhado por ninguém, ele se humilhou diante de Deus, ele voluntariamente se humilhou diante de Deus. É essa humildade que Deus se agrada, irmão. Lembremos-nos de Nabucodonosor, que queria receber uma honra forçada, e aqueles que não o adorassem, que não se prostrassem diante da estátua que ele havia feito, seriam, portanto, lançados na fornalha de fogo ardente. Essa é uma humilhação, e essa humilhação Deus não se agrada, mas a humildade, queridos irmãos, glória a Deus nas alturas, como a pecadora que ungiu os pés do Senhor, ninguém pediu que ela se prostrasse diante do Mestre, ela ajoelhou-se, glória, e chorava aos pés do Senhor, e com seus cabelos enxugava as lágrimas que caíam nos pés do Mestre, e aquilo comoveu o coração do Senhor. Bendito seja Deus nas alturas, e Deus quer entre nós um povo remido, especial, zeloso de boas obras, um povo que tem humildade no coração, um povo que não julga o seu próximo, um povo que não põe a sua força nas suas coisas, mas um povo, queridos irmãos, uma nação eleita, escolhida por Deus, que tudo que tem, que tudo que faz, atribui ao Senhor Jesus. Se Deus quiser, se Deus me preparar, se Deus me permitir, se Deus for comigo, glória ao nome do Senhor, eu farei isso e mais aquilo, vou empreender esse assunto, mais aquele outro assunto. E o nosso irmão ancião, que levantou, um ancião da Bahia, levantou numa das nossas reuniões ministeriais, eu achei tão bonita as palavras que ele falou. Irmãos, nós estamos saindo em missão para o Piauí, acho que para o Piauí, para Picos no Piauí, não me lembro, ou para o interior do Ceará, não me lembro, dizendo... E se o Senhor nos der uma boa sorte, eu achei tão bonita essas palavras dele, se o Senhor nos der uma boa sorte, nós visitaremos esse, mais aquele, vamos abrir uma igreja aqui, mais acolá. Aquilo comoveu meu coração, irmão. E o Senhor se agradou daquelas palavras, e o Senhor deu uma boa sorte a seu servo, glória a Deus, glória ao nome do Senhor, e abençoou e prosperou sua viagem, os guardou. Glória a Jesus, aleluia. Irmão, coloquemos a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro, os nossos projetos na mão de Deus, irmão. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, não lhe faltará força, não lhe faltará palavra, não lhe faltará instrução, não lhe faltará virtude e graça da parte de Deus. E se você está estribado na tua força, hoje abre mão de todas essas coisas e coloca a tua vida na mão de Deus, irmão. Coloca a tua vida na mão de Deus, minha irmã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará para você. Que nós saiamos essa noite também, amados, justificados por essa boa palavra. E que se em alguma coisa você tem falhado, em alguma coisa você tem errado, não, irmãos, continue nesse erro, humilha-te ao Senhor. Ele dizia essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ainda que você seja justo, ainda que você seja fiel a Deus, que jamais a tua fidelidade seja motivo de peso para o teu próximo. Se teu irmão está enfraquecido, se teu irmão está em pecado, orai por ele, ajudai-o, seja você um bom samaritano na vida dele e na vida dela, vai onde ele estiver, ajuda, levanta, aconselha, ora, protege do mal e do pecado. Mas hoje em dia, irmão, muitas vezes vemos nosso irmão em pecado e a primeira coisa que fazemos é tocar-lhe de dentro da congregação. E não foram essas palavras do nosso mestre, não foram esses os ensinamentos que o nosso mestre nos deu. Muito ao contrário, ele dizia que estando a ovelha doente ou limitada em caminhar, o bom pastor a carrega no braço, carrega no colo, cuida dela, porque sabe que uma ovelha ferida é alvo fácil para o adversário, é alvo fácil para o devorador. Mas nós deixamos, irmãos amados, de lado,
fazemos da nossa irmandade, é uma expressão que não é bonita, mas ela não é depreciativa, ela é verdadeira, dos nossos irmãos chamado aquele boi de piranha, já ouviu falar? Quando o rio é cheio de piranha, e precisa atravessar um gado muito grande, os boiadeiros, aqueles que conduzem um rebanho, pegam um boi mais enfraquecido, mais velho ou doente, e joga na água, faz ele passar primeiro, as piranhas vão comer ele vivo. Enquanto elas estão nele, o rebanho saudável passa. É o ônus para ter um bônus. Perde um velho, mas não perde muito dos novos. Não é melhor morrer um só do que elas comer um pedacinho de cada um do rebanho inteiro. E assim nós temos feito, irmão. Esse o Senhor está mandando a palavra porque precisa. Não interessa o teu pecado, não interessa quão sujas estejam as tuas vestes. O Senhor ama a tua alma. Glória a Deus nas alturas. Alamaia Jesus. O Senhor quer te dar uma morada no céu. E não é a igreja, não é o ministério, não é nenhum de nós, irmão, que vai colocar peso no teu pecado, que vai colocar julgamento na tua vida, nem na tua alma. Hoje o Senhor ouviu a tua oração com humildade. Hoje o Senhor ouviu a tua humilhação voluntária e responde pela sua palavra. Saia esta noite justificado por Deus. Às vezes o ancião não perdoa, o pastor não perdoa, a esposa, o esposo não perdoam, mas o Senhor te perdoa. Perdoados estão os teus pecados. E se você atende a obra de Deus, irmão, se você atende a obra de Deus, irmã, toma muito cuidado com esse lugar aqui que você ocupa. Daqui, as palavras que saírem da nossa boca vão influenciar na vida das pessoas. Eles e elas tomarão decisões influenciados pelas nossas palavras. Que seja Deus nos teus lábios, irmão. Que seja Deus, irmão, nos teus lábios, minha irmã. Porque se não for, você vai dar conta a Deus do mal que causar a igreja do Senhor. Muitos sobem aqui frustrados e cobram da igreja o testemunho que nem eles mesmos dão. Pesam sobre a vida da igreja, colocam agrilhões, colocam prisões, judiam, fustigam, cortam a liberdade. Toma muito cuidado. Você foi colocado para cuidar e não para matar as ovelhinhas do Senhor. Toma muito cuidado. Mas o Senhor nos quer a todos salvos, irmão. O Senhor nos quer a todos limpos de mão e puros de coração. Limpo de mão não é só de roubar não, irmão. Limpo de mão é de pôr a mão sobre a vida do próximo, é de lançar a mão sobre a sorte do próximo, sobre o destino do próximo. Às vezes, irmão, Deus sabe porque manda a palavra, irmão. Glória a Deus. Tem um irmão na tua congregação que é usado por Deus, que tem o dom de Deus, e você fica segurando ele, fica amarrando ele de prosperar no ministério. Arruma uma salinha de oração para ele atender, irmão. Arruma um cantinho, uma reunião de evangelização para ele pregar a palavra. Se ele prega mais que você, glória a Deus. Não é dele nem tua a palavra, é do Senhor, irmão. Glória a Deus nas alturas. Porque a Irmandade suporta a mim e o irmão N aqui nos cultos. Eles nos amam, nos tratam com carinho. Porque quando Deus prepara a visita, a gente trata os irmãos bem, põe eles para atender o culto, para alegrar a Irmandade, para fazer a Irmandade feliz. Porque nós estamos aqui no dia a dia com a Irmandade, não temos ciúme. Deus se usa do servo de Deus, nós damos glória a Deus, irmão. No domingo de manhã mesmo, o irmão N atendeu o culto para nós. E na hora da oração, do clamor que nós fazemos pela Irmandade que manda pedido na live, veio o nosso irmão músico orar para nós. E Deus encheu o seu servo de virtude, ele pregou para nós um tanto de coisa bonita. Irmão N se emocionou, nós choramos com a presença de Deus. Não é nosso. O Senhor usa de quem Ele quer, irmão. Não vimos o irmão N testificou para nós ontem, a nossa irmã cantando louvor. Foi um sinal para o seu servo. A obra de Deus é livre. O Espírito de Deus se move como Ele quer. Que esse 2021 seja um ano de liberdade cristã para todos nós. Se você está fiel a Deus, cuide para que você não caia. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não se preocupa com o pecado do teu irmão. Cuide de você permanecer limpo diante de Deus. E não se esqueça que amanhã ou mais amanhã,
você também precisará da misericórdia de Deus. Aliás, nesse exato momento, você está precisando da misericórdia de Deus. E eu também. E todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Todo o tempo. Indistintamente, homem, mulher, criança, rico, pobre, todos precisam da boa misericórdia de Deus. Então não seja você um fariseu, seja você um publicano, ainda que pecador, ainda que em falha, ainda que em erro, confessa ao Senhor de todo o teu coração, não ao homem, não a mim, não a ninguém, confessa ao Senhor. E pede a Deus misericórdia para a tua vida. Irmão, tenho certeza absoluta que a tua vida será coberta da grande misericórdia de Deus. Que não faltará perdão, que não faltará amor e nem a graça de Deus. Nós servimos a Deus, irmão, e não ao diabo. Servimos a Deus. Deus é galardoador, Deus é grande em perdoar, Deus é amor infinito. E não é por ameaça que a igreja se converte, é por amor. Não é ameaçando a igreja de ir ao inferno, não é ameaçando a igreja de punir, de tirar a liberdade, de destituir do ministério, que os nossos caminhos são mudados, é por amor. A conversão, ela vem também com convencimento, ela vem com conhecimento, ela vem, irmãos, com apalpar a misericórdia de Deus, abraçar, sentir a misericórdia de Deus, sentir nos nossos lábios, a doçura do amor de Deus. Bendito seja o Senhor. E é essa misericórdia que está sendo derramada essa noite sobre as nossas vidas, irmãos queridos. Essa misericórdia que está sendo derramada como uma chuva temporã e seródia. Glória a Deus das alturas, que está sendo derramada agora sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a congregação onde você está. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. E creia na palavra de Deus. Você não é melhor, você não é também pior que ninguém. Você é igual a todos e a todas, sem distinção, sem proteção. O nosso Deus nos ama com imparcialidade, não com parcialidade, irmãos amados. Ama a todos por misericórdia. Ama de graça, por graça, pela graça e para a graça de Deus em nós. Aleluia, glórias a Deus nas alturas. Então, irmão, crendo nessa santa e poderosa palavra, igreja de Deus, povo do Senhor, não vamos nos gladiar entre nós, irmão, acusando o pecado do nosso irmão, vendo a roupa da nossa irmã, vendo o vício de quem quer que seja. Não, irmão, olha sempre para você, e não tenha modelo em homem nenhum. Exemplo supremo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso modelo, Ele é o alvo da perfeição. Ele é, irmãos, aquele a quem queremos alcançar. Sede santo como Ele é santo, irmão, não como o irmão Rodrigo, como o irmão Eno, como quem quer que seja. Não, amados, sejamos santos como o Senhor é santo, buscando dele as misericórdias que precisam a nossa vida e a nossa alma. E creia, essa noite a tua vida está sendo inundada da misericórdia de Deus. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Altíssimo Deus, voltamos aos teus pés em oração em nome de Jesus. Agora para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela tua presença junto de nós, que nos ajudou, nos guiou e deu a nós condições de chegarmos até o final desse trabalho. Te damos graça, porque não faltou a tua misericórdia, não faltou a tua presença no chamar dos hinos, no cantar dos hinos, na oração. E agora, muito mais através da tua palavra, que nos veio essa noite instruindo a crermos sempre em Deus e colocar os nossos corações na tua mão, lembrando sempre que a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. Ó Deus maravilhoso, guarda esta tua palavra, Alamanaia Jesus, glória a Deus, guarda esta tua palavra nos nossos corações, e faze-nos meditar nela, Senhor,
faze-nos observar muito bem a tua palavra, porque quando soar o som da trombeta, nós possamos estar preparados para o reino de Deus e tomarmos posse da herança que nos está proposta. Dá-nos mais um hino e despede o teu povo na paz de Deus. Dá-nos uma noite de sono quieta e sossegada e abençoa a nossa semana. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 9, cântico número 9. Contemplarei
Vamos fazer a oração do Pai Nosso, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma excelente noite para toda a Irmandade, Deus que abençoe grandemente. Não esqueçam que amanhã às 14 horas tem culto online e culto presencial aqui nessa congregação. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a boa palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém.